Pastor Sérgio Calegari, canal Farol e Natureza, falando sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre cura e libertação. A Bíblia diz assim, irmãos: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus, ele se apresenta desta maneira, o seu cartão de visita é este: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Irmãos, Jesus nos dá a oportunidade. A Bíblia diz que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro e nos escolheu e nos nomeou para que fôssemos, dessemos frutos e este fruto permanecesse. Jesus, irmãos, escolheu a cada um de nós. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus orou por nós desta maneira: Pai, eu não oro pelos homens do mundo, mas eu oro por aqueles que são seus, que o Senhor me deu. Por eles eu oro e por eles eu intercedo. E eu oro também por aqueles que hão de crer em mim, por causa das tuas palavras, por causa do Evangelho. Amém? Quando eu dou ouvido ao Evangelho, irmãos, quando eu aceito o Evangelho, porque Jesus me chamou e Ele me deu uma oportunidade. O Evangelho, as palavras do Senhor, as Santas Escrituras, são uma oportunidade que Deus nos dá para nos salvarmos, para sermos um com Ele e para termos uma mudança de vida. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, irmãos. Amém? Oportunidade Deus dá para todos. Alguns abraçam a oportunidade e se tornam escolhidos. Amém? Quando você começa a andar nos caminhos de Deus, a partir deste momento, irmãos, começa uma obra na tua vida. O versículo que diz, né, irmãos? Aquele que começou a boa obra na minha vida, Ele é fiel e justo para dia a dia aperfeiçoar esta obra. Irmãos, antes de conhecermos Jesus, nós éramos perdidos, pecadores no pé da palavra, andávamos segundo o curso deste mundo, fazíamos as coisas que era natural às pessoas do mundo. Não tínhamos culpa, não tínhamos arrependimento, estávamos totalmente nas mãos das trevas, contaminados, separados por Deus. Muitos, irmãos, têm religião, muitos têm crença, e a maior mentira de Satanás é dizer que todos os caminhos levam a Deus. O importante é ter fé. Isso não é bíblico, irmãos. Jesus é o único caminho que vai me levar a Deus. Amém? A Bíblia diz que Jesus diz que todos aqueles que vieram depois dele e antes dele são ladrões e mentirosos. E ele é a porta das ovelhas, por onde as ovelhas entram e acham pastagem, acham suprimento. Amém? E é tão lindo quando Jesus diz que as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e de maneira nenhuma ouvirão a voz dos estranhos. Se você ouviu a voz de Jesus, você é uma ovelha escolhida. E agora o Senhor tem que fazer uma obra na tua vida. Tem que mudar muitos conceitos, muitas formas de pensamento. Irmãos, nós somos um templo. Amém? Nós somos templo do Espírito Santo, o lugar aonde Deus deseja habitar. Mas antes de sermos templos do Espírito Santo, muitos foram templos de demônios, de orixás, de guias, de espíritos enganadores. Fizeram pactos, se amarraram, pagaram promessa, fizeram rituais, iniciações. E tudo isso trouxe contaminação para a nossa vida. Mas quando eu aceito Jesus, é como se Jesus pegasse, irmãos, e comprasse uma casa velha e abandonada. Uma casa que todo mundo que olhasse para ela falava assim: olha, não vale a pena esta casa. Amém? E aí, irmão, sabe o que Jesus faz? Ele derruba aquela casa, não fica nada em pé, e começa a construir uma casa nova naquele lugar. Então, irmãos, quando você aceita Jesus, as coisas velhas se foram. E eis que o Senhor está fazendo uma nova edificação na sua vida. Ai, meu Deus, eu aceitei Jesus, tudo desabou. Sim, porque Jesus não ia remendar, Jesus não ia consertar, mas Ele transforma, Ele começa do zero. Não dá para edificar
sobre uma edificação torta, mal feita. Por quê? Vai passar o tempo, a casa vai rachar e vai trincar, porque ela está alicerçada no passado, no pecado, na mentira e nas contaminações do passado, amém? Então, irmãos, esse processo onde Jesus derruba a casa é o processo onde ele está limpando a nossa alma, tirando a legalidade do inferno. O inferno é legalista, irmãos. O inferno, ele cobra as coisas, amém? No Apocalipse, o anjo diz assim: caiu, caiu o acusador da humanidade, que 24 horas por dia acusava o homem, amém? Mas Jesus veio para perdoar os nossos pecados. E se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando você aceita Jesus, ele começa a te limpar, te purificar, tirar o entulho do pecado, derrubar as estruturas que são podres, começa a fazer algo novo, irmãos, amém? E nesse processo, irmãos, muitas coisas se manifestam, muitas coisas do passado aparecem, malignidades, é o processo de libertação, amém? Libertação é o processo onde Deus está confrontando todo o mal que estava na tua vida, vai denunciando e vai o expulsando, para que você se torne uma nova criatura. Irmãos, os pactos do passado, das religiões do passado, cabeça, consagrações, batismos do passado, envolvimento espirituais, muitas pessoas, irmãos, se tornaram templos de demônios, de orixás, de guias, de espíritos, foram canalizados por demônios. As pessoas do espiritismo, irmãos, que achavam que estavam recebendo as outras pessoas, que se dizem médios, são pessoas que estão sendo tomadas por espíritos enganadores que manipulam. A força do inferno é a mentira e a manipulação. Você entendeu? E eu gosto de falar disso, irmãos, para que você entenda que a sua vida, ela é pública no mundo espiritual. Tanto os anjos de Deus como os demônios enxergam tudo que você faz 24 horas por dia. Amém? Nada que você faz é encoberto, mas é público no mundo espiritual. Então, irmãos, os demônios se aproveitam disso para quê? Para quando você vai numa cigana, num pai de santo, numa taróloga, em alguém que tira carta, joga búzios, ou um vidente, ele fala tudo o que você fez. Aí você abre o teu coração. Nossa, sabe até das coisas que eu fiz em oculto. Lógico, não tem nada em oculto no mundo espiritual. E depois que Satanás te laça, ele começa a colocar mentiras na tua vida. E você vai aceitando essas mentiras e vai se aprofundando nas trevas, e um abismo chama outro abismo. Você entendeu? Tudo que você faz é público. Ah, mas eu fui no centro espírita, amém? E falou igualzinho meu pai, a minha mãe, falou datas. Satanás viu tudo, está tudo anotado, irmãos. Tudo que nós fazemos é escrito. Porque a Bíblia diz que no último dia se abrirá o grande livro, e os homens serão julgados pelos seus bens feitos e mal feitos, entendeu? Então tudo que você faz é registrado nos céus e nas trevas. Então, irmãos, Satanás conhece os seus antepassados, conhece a sua história, entendeu? E usa isso para te enganar e para manipular. E quem não tem Jesus e não conhece a verdade, porque foi dado para o homem nascer uma vez só, e disso dar contas a Deus. Não tem reencarnação, não tem vida passada, não tem voltar. E as pessoas que fazem a passagem, que morrem, irmãos, a Bíblia diz que estão como dormindo, estão num sono profundo, não sabem de nada, amém? Como diz lá em Provérbios de Salomão, na morte não tem lembrança de nada, mas só no último dia todos nós iremos ressuscitar. A terra vai dar os seus mortos, o mar vai dar os seus mortos, e do pó nós tornaremos para sermos julgados, segundo as nossas atitudes. Então, morto não fala, morto não se manifesta, morto não se comunica. Quem faz isso são demônios, espíritos demoníacos, que querem roubar a tua alma, te enganar, para te levar para o inferno. Mas quando a gente conhece a verdade, quando você conhece Jesus, irmãos, a tua história muda, uma luz se acende. Jesus veio
como luz do mundo, como resposta, como cura, como salvação. Nele está tudo aquilo que eu e você precisamos, amém? Irmãos, você entrou na igreja, você conheceu o Evangelho, você vai passar por esse processo de libertação. Muitos durante a oração vão manifestar ainda coisas do passado, muitos durante a oração, a libertação, vão trazer lembranças do passado que tem que ser expostas para serem perdoadas, tiradas e lançadas no esquecimento, amém? Quando eu vou orar com as pessoas, irmãos, a gente depende do Espírito Santo, amém? Totalmente do Espírito Santo e dos dons que o Espírito Santo deu para a condução da igreja. Quando eu estou orando através do dom de discernimento do Espírito Santo, Deus vai me mostrando as situações, irmãos, e elas vão sendo expostas, e o inimigo que estava escondido, apoiado naquela mágoa, naquele trauma, naquele pecado, naquela situação, porque os espíritos demoníacos, eles se escondem no pecado, eles se escondem nos vícios, nos traumas, nas situações do passado. Mas quando você está na presença de Jesus, uma luz tão forte, ela mostra tudo aquilo que estava em oculto. E tudo que está em oculto, sendo denunciado, tem que sair. Amém, irmãos? Quanto mais você se aprofundar no conhecimento do Evangelho, mais você vai se limpando. Porque Jesus disse para os seus discípulos: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho pregado, amém? Conforme você vai ouvindo as pregações, o Evangelho, ele vai entrando no teu coração, na tua mente, vai tirando o engano, vai levando a escuridão e vai te trazendo a verdade. E a verdade liberta, irmãos. Contra a verdade não há argumento, amém? Irmãos, eu quero falar dia a dia sobre libertação. É muito difícil gravar as pregações. Há ataques espirituais, porque a nossa luta não é contra pessoas, irmãos, mas é contra padrões de pensamentos, contra sofisma. O que são sofismas? Padrões de pensamentos que não querem mudar. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa para quebrar sofismas, fortalezas e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, amém? Irmãos, começa a ler a Bíblia. Ora, Senhor, me ajuda a ler a Bíblia, me ajuda, começa pelos Evangelhos, mergulha nos Evangelhos, vai lendo os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de Tiago, vai lendo os livros da Bíblia, porque durante esse momento, Deus vai fazer uma obra na tua vida, amém? Que em nome de Jesus Cristo, tudo que te impeça de ler a palavra, de abraçar o Evangelho, cai por terra agora, no nome de Jesus. Irmãos, é tão importante você conhecer a palavra de Deus, porque Satanás, ele se transfigura em anjo de luz, para que, se possível fosse, enganar até os escolhidos, mas isso não é possível. Nós vemos as fraudes, o Evangelho segundo Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, que são espíritos demoníacos, irmãos, que traduzem aquilo que Jesus falou de uma maneira errada. Tem aparência de amor, tem aparência de piedade, mas negam a sua eficácia. Sabe por que o Espiritismo é enganoso e mentiroso? Porque não tem a cruz de Cristo. Se Jesus veio e ele pagou os meus pecados, ele morreu por mim, ele se fez culpado, ele pagou a minha dívida, por que eu tenho que reencarnar para pagar a dívida, se Jesus pagou os nossos pecados? A Bíblia diz que Jesus, descendo ao inferno, triunfou sobre principados, potestades e dominadores, e pregou a espíritos em prisão, e esvaziou o inferno. Jesus nos perdoou, nos limpou. Nós não devemos nada. Quando você aceita Jesus, ele advoga a sua causa, ele paga a tua dívida e te dá uma nova oportunidade. O Evangelho sem cruz não é Evangelho. O Evangelho sem arrependimento não é o Evangelho. O Evangelho, ele transforma o velho homem numa nova criação. Canal Farol em Natureza, Pastor Sérgio Calegari, buscando falar sobre libertação de uma vida com Deus, buscando falar o que é a verdade e o que é a mentira, e dizendo uma coisa que é muito importante, irmãos: a amizade com o mundo, ela é inimizade contra Deus, amém? Deus te abençoe. Clica no sininho, compartilhe os nossos vídeos,
Assiste, irmãos. Tem muita gente precisando conhecer o Evangelho para se libertar das mentiras, das religiões das trevas. Amém, irmãos? Deus te abençoe.